nigga, you fucking fight back. Agora a gente fala sobre o Flamengo. Vamos chamar o Pedro Henrique Torre para participar conosco também nesta sexta-feira. Tudo bem, Pedro? O Flamengo, então, que tem jogo, tá vendo, garoto? Tem jogo também com os titulares, porque a última apresentação não agradou muito ao Vitor Pereira, né? Tudo bem, Mari? Boa tarde para você, boa tarde aí também para o Eugênio, o Marra, todos os amigos do Sport Center. Dia de padroeiro aqui no Rio de Janeiro, São Sebastião, tá bem cheio aqui. A Gávea muito movimentado, feriadão, pessoal curtindo bastante. Aquela véspera de jogo também, muita gente retirando ingresso para essa partida. Time titular a gente não sabe exatamente, Mari, se vai ser o time titular exatamente amanhã, mas elenco principal. Essa é a promessa do Vitor Pereira, pelo menos o elenco principal. Pode fazer algum tipo de modificação ali, segurar um pouco alguém, rodar um pouco, mas o elenco principal vai estar em campo amanhã no Maracanã às 16 horas. Diz que precisa dar o ritmo de jogo para esse Flamengo, porque dia 28 tem o jogo com o Palmeiras, então vai ter uma semana de distância, né, entre o jogo de amanhã e a partida contra o Palmeiras. No meio do caminho aí tem ainda a partida terça-feira contra o Bangu em Volta Redonda. Aí joga a equipe sub-20 ali, que jogou a estreia do Flamengo no campeonato, mesmo embora fosse uma rodada antecipada contra o Audax. Então o Flamengo amanhã com um elenco principal. Aí deve fazer aquele mix ali, aproveitar alguns jogadores, observar outros um pouco mais. O Felipe Luiz tem uma possibilidade até de retornar, ele que não joga desde a final da Libertadores do ano passado, teve uma contusão muscular logo com 15 minutos de partida ali, saiu até bastante frustrado de campo, então tem uma possibilidade, já bem veterano, o Felipe Luiz, 37 anos, renovou por mais uma temporada, então para ganhar ritmo, precisa também entrar para ganhar ritmo, é essa a expectativa. O Flamengo ainda tem algumas definições fora de campo também, a questão do João Gomes, vai para a França, vai para a Inglaterra, ainda está nessa definição. E ontem o jornalista, o Fabrício Romano, teve a informação de que o Flamengo recebeu, de fato, uma proposta do Newcastle, da Inglaterra, lá, Premier League, tentando levar o Matheus França, 16 milhões de euros ali, uma tentativa de levar o Matheus França, mas o Flamengo, enfim, se está na possibilidade de vender até por 17, 19 milhões de euros um volante como o João Gomes, o Flamengo não considera vender uma joia, promessa, prata da casa como o Matheus França por 16 milhões de euros. Então, considera um valor muito baixo perto do potencial desse jogador, com passagens por seleções de base e muito ainda a oferecer. Então, o Flamengo está nessa expectativa aí de que, se for para negociar o Matheus França por valores superiores, já recebeu outras sondagens de outros clubes mais ou menos na mesma faixa, então não tem muito interesse de se desfazer do Matheus França por esse valor, Mário. Pois é, o torcedor tinha até ficado um pouco na bronca, né, de perder mais um jogador ou de perder também, por esse valor, um jogador tão novo com tanto potencial. Mas o Flamengo, nesse momento, tem de fazer valer o seu poderio econômico para barganhar e pedir mais. E o Flamengo tem vendido e bem nos últimos anos. Vendeu Vinícius Júnior, vendeu Renier, Lucas Paquetá. Então, vendas que renderam muito porque o Flamengo soube chegar nessa situação de poder rejeitar propostas. E no caso do Matheus França, se fosse no Vasco, por exemplo, também teriam vendido, porque provavelmente já teriam feito acordo, como fizeram com o Andrei, para o jogador permanecer, mas na primeira proposta sai. O Andrei, por exemplo, saiu barato, se comparado a João Gomes, se comparado a Danilo, era um jogador para sair por pelo menos 20 milhões de euros. E o Flamengo acerta nessa pedida de começar a conversar a partir de 20 milhões de euros, porque é o valor de mercado do Matheus França. Jogador jovem, 18 anos, com projeção, um jogador que é muito criativo, então além de força física, e ele pode se desenvolver ainda mais por ser muito jovem, ele tem bola, tem muita técnica, um jogador que joga na armação, do meio para frente. Então, naturalmente, é ainda mais valorizado. Flamengo, dependendo de como o Matheus França começa essa temporada, ganhando espaço, mesmo num elenco muito recheado, pode ter bons minutos. Essa evolução dele pode fazer com que talvez no meio do ano o Flamengo tenha uma proposta muito melhor para vender. Ele é jovem, mas não é bom menino.
Não, É jogador de bola. jogadoraço de bola. E ele foi prejudicado na temporada passada por uma fratura, uma lesão que o tirou de combate por algum tempo, mas é um jogador que tem sido muito falado na base e quando faz essa transição para o time principal, dá resposta, dá retorno. Então, né, o Flamengo está certíssimo em segurar, em esperar uma proposta Essa melhor. é outra ponta dessa história do Flamengo bem sucedido financeiramente, né? Porque muito disso tem a ver com as boas vendas que o Flamengo faz. Até em clubes menos estruturados também se mantém pela venda de jogadores. Só que é uma coisa muito da mão para a boca. Não tem essa retroalimentação que o Flamengo tem, inclusive nos últimos tempos, trazendo jogadores da Europa. O Gerson é o último caso. Então os 20 que paga ali vem de algum outro lugar. Não, mas nenhuma política é 100% perfeita. E essa política do Flamengo, o efeito colateral é que o torcedor cria uma relação muito curta com craques formados no ninho. Jogadores que são da casa, o Flamengo sempre valorizou muito esses pratas da casa, mas hoje, você tem um time principal com jogadores experientes, a concorrência muito alta, então fica mais difícil para um jogador da base ganhar espaço. Então ele sai cedo, como Vinícius Júnior e Paquetá. Dificilmente é marcado o título do Flamengo em que o Matheus França foi protagonista ou que o Vinícius foi. Isso não acontece. Então, eu sei que é muito difícil equilibrar isso, mas seria muito interessante para o futebol brasileiro ter esses jovens por mais tempo. E se clubes como o Flamengo, como o Palmeiras, não conseguem segurar, aí de fato a gente tem uma migração cada vez mais precoce desses talentos. É uma pena que o Matheus França que está surgindo, a gente teve uma amostragem muito pequena, possivelmente só vai jogar o seu melhor na Europa e não no Brasil. ¿De qué es lo que va a hacer Boca? Porque Rossi está afuera, pero todavía está. Rossi tiene contrato vigente. Sí, yo no diría que está tan afuera, por lo menos de este partido. Es cierto que firmó un precontrato, que todo lo que Claro, contamos te hablé el de año eso yo. pasado pasó, porque firmó con el Flamengo un precontrato y va a ser jugador del equipo brasileño a partir del 1 de julio. Ahora, cuando de repente el sábado en la lista de quienes viajan aparecieron los 4 arqueros, cuando habitualmente la delegación la conforman 3, es todo un detalle. También viajan, Y el tema también es viajan los el estado lesionados, físico. Augusto. Viajó todo el plantel, claro. También viajan los Sí, lesionados. es cierto. Ah, Sí, es cierto. Sí. Viaja Marcos Rojo y el Pulpo González, que no está en condiciones de jugar, y viaja Sí. Figal también, que está más afuera que adentro. Sí, pero no es lo A mismo. mí me creo parece- que No a es ver, lo mismo. Yo entiendo la No, decoración. lo pero dije, no es lo dije mismo. adrede y voy a decir por qué. Yo sé que no es lo mismo, pero a mí me parece una buena señal. A mí me parece que va la cuestión, bueno, está el mono acá y él lo dirá porque el puesto de arquero es muy especial. Pero esto va de decir, ataja el que está mejor, va a atajar el que está mejor. Es una final, es una estrella, después La idea discutiremos es que cómo se ataje llega a este Romero. partido. Es otra Yo historia no puedo creer y que Boca no tiene nada que ver. Boca Pero- y ustedes... Si cuando termina en junio. Sí. Y el jugador, y estamos en febrero, el jugador está en condiciones de jugar y no lo pones porque no firma el contrato, lo estás colgando. Llámalo después, usá el eufemismo que vos quieras. Está bien. Está bien, Defendamos pero- a los clubes pero pará. y no a los representantes de los jugadores. Este año 23 Yo defiendo a los vamos con la representantes, estoy bandera diciendo de lo los que pasó. clubes, de River, de Boca y de todos los clubes. Pero vos crees que el Flamengo va a pagar más por Rossi porque Boca lo ponga y juegue No, bien. no, pero Boca también tiene No, que tener... pero Boca tiene que tener un plan para el arco Pero durante eso- todo el eso- año. eso- Pero, eso a es ver, otra historia, estoy de acuerdo. Pero Mono, ¿vos ahí qué te está. parece? A mí me parece que los dos tienen un contrato que los vincula y que los dos tienen que estar expuestos a cumplirlo. O sea, a mí me parece, primero, Boca tiene un futbolista con el cual tiene un vínculo hasta el 30 de junio. Rossi tiene un club, que es Boca, con un contrato del 30 de junio. Y a mí me parece que tiene que utilizarlo. Y Rossi tiene que estar a disposición del cuerpo técnico. Pues yo te pregunto, arranca la Copa Libertadores. si el Sí, cuerpo- bueno. o sea, si el cuerpo técnico decide que tiene que jugar Rossi, jugará Rossi. No lo decide el cuerpo técnico, seamos Bueno, buenos, Mono, dale. ¿por No, qué no, no? acá hay una estrategia ¿Por qué no? Ah, pero institucional Mono, la que pregunta está es bien, otra. digo, La pero- pregunta es otra. Olvidémonos Sí. por un momento del partido No, muy, no te podés muy olvidar. importante. Bueno, Qué déjame malo que olvidar estás. por un No te instante. podés olvidar del partido, porque Empieza es la Copa ahora. Libertadores Sí, en abril para Boca porque es fase de grupos y demás. sí.
Vos ponés a ¿Sabe Rossi. lo que falta? Yo pongo para al que abrir mejor en esté. Boca? Pero ¿cómo voy a poner a Rossi que ataja 3 partidos y después juega para Flamengo, que es mi rival? No, Pero estamos- que nosotros acá en el fútbol argentino estamos mal acostumbrados, porque acá decimos ligeramente, vamos a colgar un futbolista. No, yo no dije que vamos a colgar a nadie. No, señores, hay que respetar los contratos de ambas partes. Y de carrera. Y acá, Rossi tiene un compromiso con Boca y Boca tiene un compromiso con Rossi. Y Rossi tiene que estar a disposición del cuerpo técnico. Si Rossi le demuestra a Ibarra que me está mejor que Pero Romero, hace falta que 100 Breyer, partidos, jugó Por eso Rossi digo, la tiene que Boca. jugar. pero Mono, según lo que dice el Cholo, no decide el cuerpo técnico. No, claro que no. ¿Vos te parece que el No, contrato porque del hay- jugador? no, pero no, Hay no, pero a decisiones ver, que otra no vez. si tiene que Pero no jugar, lo ¿no? digan Es lo que peyorativamente. están diciendo. Acá hay una Vamos cuestión. por otro lado, Pero a ver, claro, a ver si pero entiende pará, de otro porque- lugar. A ver, porque Fede, Santiago no, Sánchez Fede, lo a ver, dejan en mal parado cualquier, al Chavo, pará. en cualquier lugar del mundo, Pará. en cualquier lugar del mundo, Sí. los futbolistas terminan su contrato y Sí. juegan Hasta el último día. hasta el último día, Bárbaro, bárbaro. Está bien. Te entendí. cumpliendo su compromiso. Te entendí. Yo te Se hago dan una la mano y pregunta. se termina. Te hago una Boca pregunta lo desde hizo con otro Salvio. ángulo. Boca lo hizo con Salvio, no con Pavón. Bueno, Está bien, ¿Verdad? pero Vos lo hizo pará, con pará. Salvio. Yo te hago una Vos me pregunta das- desde sí, me otro haces lugar. una, sí. Vamos a tratar de analizar y ponernos Sí. empáticamente en el lugar de cada uno de los actores. Yo soy Ibarra. Y vengo y te expreso, te explico. Mirá, voy a tener una continuidad durante todo el año en torneo local, en Copa Libertadores y en los compromisos que Boca afronte y elijo poner a Romero porque lo voy a tener todo el año. No es puedo una ponerte estrategia. a vos, Agustín, porque una cuestión en 3 deportiva. meses no te tengo. Entonces no quiero ponerte ahora. ¿Para qué? Expongo o agrando o achico los márgenes. Quiero jugar con el arquero con el que ve. Es una ¿Está explicación mal? deportiva, no está mal. ¿Por qué- no está por qué mal. estaría mal? No, pero acá estamos. pasa es que hay un problema deportivo que lo está exponiendo muy bien Fede. La verdad que lo está exponiendo muy bien. Vos tenés que tener una estrategia, vos También tenés que tener es un cierto plan. eso. Si vos tenés, a ver, no tengo a nadie, tengo que salir a buscar un arquero, pero tenés un arquero de nivel internacional que está recuperando. El otro día se lo vio muy bien, por suerte. Muy bien, claro. Una pena da que si se ha lesionado de nuevo o tuvo una molestia. Pero vos tenés que tener vos tenés que analizar a largo plazo, a mediano plazo. Por eso yo iba a preguntar algo que no debo preguntarlo al aire. Yo no sé cuando se termina el contrato, ahí sí, y se va a jugar a Flamengo, en qué instancia de la Copa Libertadores está, en qué instancia del campeonato, si hay tiempo como para ir preparando. Si no, vos tenés que decir, mirá, yo tengo que mirar más allá. Lo que decía Fede, y lo dejo estrictamente en lo deportivo, mirá. Or will you fucking fight back?